Boa tarde, alunos. Me chamo Rômulo Figueiredo e hoje daremos continuidade ao nosso assunto de processos evolutivos. E hoje, no nosso conteúdo de processos evolutivos, nós vamos estudar um pouco mais sobre as teorias de Lamarck e a teoria da seleção natural de Darwin. Bom, Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês e ele foi um dos primeiros estudiosos a propor uma teoria evolutiva baseada em fenômenos observados na natureza. Como vocês podem ver aqui ao lado a imagem dele, de Lamarck, ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. Mas quais teorias foram essas que ele propôs e como ele observou essas teorias na natureza? Bom, a primeira teoria de Lamarck é a lei do uso e desuso. Bom, essa teoria dizia que o uso de determinadas partes do corpo faz com que ela se desenvolva, tal como o desuso dela, ou seja, não usá-la, faz com que essa parte do corpo seja atrofiada. Mas como ele observou isso na natureza e como ele propôs isso na natureza, na evolução biológica? Bom, aqui nós temos um exemplo bem clássico usado na biologia, né, que é o pescoço das girafas, ou seja, onde a lei do uso e desuso se aplica ao pescoço das girafas. Lamarck dizia que pela lei do uso e desuso, para conseguir comer as plantas que ficam, as folhas que ficam no topo das árvores, as girafas foram usando seu pescoço até que esse pescoço se desenvolvesse ao ponto de crescer e eles conseguissem alcançar o topo das árvores para comer a sua folha, assim como a estrutura das suas pernas, que as patas dianteiras são maiores do que as patas traseiras. Então, a lei do uso-desuso aplicada por Lamarck nos fenômenos observados na natureza, com um exemplo bem clássico da girafa, é que ao usar o seu pescoço para tentar alcançar o topo das árvores, as girafas foram desenvolvendo seu pescoço até que ele crescesse, proporcionando para ela um melhor desenvolvimento no ambiente onde ela estaria inserida. Bom, e a próxima teoria de Lamarck dizia a respeito justamente sobre os caracteres adquiridos, ou seja, essas características adquiridas pelas espécies através do uso e desuso para conseguir se manter no ambiente onde estariam inseridos seriam passadas para os seus descendentes. Essa teoria de Lamarck, tanto a lei do uso e desuso quanto a teoria dos caracteres adquiridos, falando primeiro um pouco, voltando sobre a teoria da lei do uso e desuso, foi não aceita pelo fato de se descobrir que, além das girafas comerem também os arbustos rasteiros, o seu pescoço grande estava melhor relacionado com a seleção sexual, ou seja, o pescoço longo das girafas seriam como elas usavam para lutar contra outros machos por fêmea e assim pelo seu sucesso reprodutivo, assim também como uma estratégia usada para se defender de predadores, uma vez que com o pescoço longo e as pernas longas eles conseguiam observar os predadores mais longe e assim conseguir fugir, evitando uma predação. E a teoria dos caracteres adquiridos, onde dizia que eram passados esses caracteres adquiridos para os seus descendentes, ela foi não aceita pelo fato de observarem uma pessoa que faz musculação, por exemplo. Uma pessoa que faz musculação, ela desenvolve seus músculos, ela desenvolve o seu corpo através da atividade física e musculação. E foi observado que esse desenvolvimento dos músculos, eles não são passados de descendente. Se fosse assim, se os caracteres adquiridos fossem realmente possíveis, fossem certos, essa teoria de Lamarck, uma pessoa que faz educação, que faz exercícios físicos, que faz musculação, deveria passar esse caractere para os seus descendentes. E a criança, o filho dessa pessoa que faz musculação, deveria já nascer também com os músculos bem desenvolvidos, o que a gente sabe que não é verdade. Bom, passando agora para a teoria da seleção natural, ela foi proposta pelo naturalista inglês Charles Darwin e dizia que todos os organismos descendem com modificações
de ancestrais comuns. Charles Darwin, juntamente com Wallace, proporam essas teorias da seleção natural. Porém, devido ao sucesso dos livros, principalmente A Origem das Espécies de Darwin, que foi publicado em 1859, Darwin ele tem uma maior, digamos, prestígio nessa teoria da seleção natural. Bom, a seleção natural atua sobre as adaptações individuais das espécies, ou seja, as espécies mais aptas são favorecidas. E a teoria da seleção natural ela está diretamente ligada ao ambiente onde as espécies, os seres vivos estão inseridos. Como podemos ver aqui, o ambiente seleciona naturalmente aqueles indivíduos com características mais adaptáveis a sobreviver e ter sucesso reprodutivo, passando essas características vantajosas aos seus descendentes. Ou seja, dando um exemplo, voltando aqui agora para o exemplo que nós já citamos da girafa. Nós temos um ambiente onde existem vários herbívoros, incluindo a girafa. Nesse ambiente existem arbustos rasteiros com folhagem rasteiras e existem grandes árvores com folhagem em seus topos dessas suas árvores. Bom, esses herbívoros que vão se alimentar dessa folhagem rasteira, ela vai se tornando cada vez mais vulnerável naquele ambiente, vai se tornando cada vez menor, vai se acabando cada vez mais. E nisso vai acontecer um certo conflito pelos recursos naturais, por aquele alimento. Aqui, citando o exemplo do alimento, vai acontecer um conflito. E as girafas, por terem essa característica de pescoço grande e poderem comer as folhas no alto das árvores, elas são mais aptas a sobreviver naquele ambiente. Então, o ambiente vai selecionar as girafas a terem um sucesso evolutivo e reprodutivo naquele ambiente pelo fato de que ela tem características que são mais aptas a sobreviverem ali, que é justamente o seu pescoço grande para comer as folhagens no topo das árvores. Diferentemente dos outros animais, os outros herbívoros que vão ter que disputar aquele alimento. E assim, o ambiente, de acordo com as características mais adaptáveis àquele ambiente que estão inseridos, vai selecionando eles, ou seja, o mais apto, o que tiver melhor estratégia evolutiva, falando de estruturas adaptativas, vão ter mais sucesso evolutivo naquele ambiente. Bom, espero que tenha ficado entendido e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Boa tarde e bom estudo a todos.